Então, essa discussão tem toda uma questão importante a ser feita e o cuidado que tem que ser tomado com ela é justamente essa transferência de dinheiro público que está precisando ser aplicado no sistema público para o setor privado, com regras, às vezes, pouco definidas. Eu queria, só para terminar a minha, talvez, intervenção, dizer que nós, do Conselho Federal de Medicina, temos todo o banco de médicos do Brasil e fizemos um estudo em abril desse ano passado que mostrou que não faltam médicos no Brasil. O professor Adib Jatene, ele é um dos maiores entusiastas da não abertura de mais escolas médicas no país, porque não precisa formar mais médicos no Brasil. Nós conversamos com o professor Adib Jatene, ele faz parte de uma comissão do Ministério e quero dizer que nós estamos em um bom diálogo com o Ministério, estivemos no setor de gestão de trabalho recentemente e vamos estabelecer uma parceria exatamente para saber quantos médicos o Brasil precisa em relação a poder o Ministério fazer o seu próprio planejamento de ação em relação a essa necessidade. Vamos trabalhar nesse ponto e em vários outros, certamente juntos, nessa formulação de número de médicos necessários ao Brasil e aonde que eles precisam ser lotados. Mas como responde a pergunta do telespectador, que é uma pergunta muito interessante, porque evidentemente que nós queremos incorporar sim, os serviços privados ao SUS. E isso claro que não preciso esclarecer que nós somos a favor que existam serviços privados. Mas não nessa quantidade, não nessa proporção. Nós podemos ter serviços privados no Brasil, devemos ter serviços privados no Brasil, mas em muito menor número do que nós temos hoje. Até porque nós aprovamos um sistema universal de saúde. É incompatível com o sistema universal de saúde, essa propaganda, esse grande número, a gente parece um grande mercado de saúde no Brasil. Isso não tem cara, nem bigode, nem orelha de sistema universal de saúde. Então, nós estamos de acordo com o telespectador e vamos tentar fazer isso. Vamos tentar agora partir para uma política... O que impede isso? O que impede é que... o sistema seja realmente unificado. O que, na realidade, impede são um conjunto grande, eu diria assim, a coalizão política que nós formamos até agora. Nós precisamos inverter essa coalizão política. Por enquanto, quem manda na saúde brasileira é o setor privado. Nós temos que fazer o contrário. Nós temos que, quem mandar a hegemonia do sistema de saúde brasileiro tem que ser pública. É possível que isso aconteça? Claro que sim. Olha só, sinais positivos. A Dilma fez uma reunião para discutir dengue. O presidente da República tem que se meter na saúde. Se o presidente da República ele não traz para si o problema do sistema de saúde, certamente todos os interesses privados, eles vão corroendo qualquer possibilidade, inclusive iniciativas sérias do Ministério da Saúde. A saúde não é um problema só do Ministério da Saúde, a saúde é um problema do governo. Então, a dengue, aqui a propósito disso, a dengue está para a saúde no Brasil, que nem a saúva estava para a agricultura brasileira no século passado, porque é uma coisa que não se consegue acabar. Não vai acabar nunca mais. A gente perdeu a possibilidade, controlar o vetor. A janela de controlar o vetor. A dengue ela vai ser endêmica assim, por anos e anos e anos a fio, porque nós não fizemos dever de casa, nós não priorizamos a saúde. Então, a saúde tem que ser uma prioridade de governo. Isso é importante que a gente diga, repita, etc. Não é só um problema do Ministério da Saúde. Por sua vez, o Ministério da Saúde, hoje o secretário Elvésio, ele ocupa uma posição muito importante, que ele ocupa a posição de fazer o contrato com os hospitais privados. É preciso que esses contratos com os hospitais privados, respondendo para o telespectador, e eu tenho certeza que o Elvésio ele tem competência para fazer isso, sejam contratos favoráveis ao público e não favoráveis ao privado. O hospital privado, se ele quer ser privado, ele não pode ter subsídio público e se ele tem subsídio público, ele tem que obedecer às regras, ele tem que atender a determinação pública e não os seus interesses privados. Tem acontecido o contrário no Brasil. Então, a gente vem fortalecendo essa rede privada, a gente vem fortalecendo o processo de privatização. Vou fazer uma pergunta aqui para o doutor Elvésio, só para esclarecer o nosso telespectador. Por exemplo, um cidadão comum pode bater na porta do Alberto Einstein ou do Sírio-Libanês, que são os dois grandes hospitais de São Paulo, e ser atendido? Não. E eles recebem financiamento público?
Pois tem uma parte do... Porque nós temos na saúde... financiamento público? Recebe de uma forma indireta. Nós temos esse problema no Brasil também. Tem o recurso que vai direto para o sistema de saúde, que vem dos impostos de todos os brasileiros, e tem um dinheiro que poucas pessoas falam dele, mas ele está na ordem de 12 bilhões, mais que o orçamento da maioria dos ministérios, 12 bilhões de reais por ano, que são subsídios indiretos, renúncia fiscal da filantropia, por volta de uns 4 bilhões, e 8 bilhões renúncia fiscal do imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. É bom lembrar que é o único país do mundo, nem os Estados Unidos, que tem saúde majoritariamente privada, que tem desconto ilimitado no imposto de renda. Não existe outro exemplo no mundo, né? Até no Brasil, na educação, você tem limite, na saúde não. 8 bilhões de renúncia fiscal. É quase o que a emenda 29 vai dar a mais. Então nós temos um problema que vamos debater. O ministro Padilha abriu uma agenda, com participação do Conselho Nacional, de discussão da relação público-privada, porque ela é muito importante, porque você tem o privado complementar ao público, contratado, e temos, a Lígia tem toda a razão, nós já começamos a aperfeiçoar os contratos. Até os 46 hospitais universitários federais têm uma relação, às vezes, estranha com o setor privado. Nós vamos fechar esta porta, junto com o MEC, definitivamente, a partir de agora, com os novos contratos, inclusive com os hospitais e universidades federais, que tinha também uma relação, alguns deles, muito esquisita. E você tem a saúde privada também suplementar, mediado geralmente por operadoras de plano de saúde. E 70%, 80% dos hospitais são prestadores de tudo. Tinha lá uns institutos que funcionavam e não, tinha, não tem ainda. Nós temos orgulho de ter nossos institutos. Os institutos que funcionavam com os catedráticos, que eram vamos dizer assim, os grandes profissionais da medicina no Rio de Janeiro. E esses institutos também tinham suas parcerias com o setor privado. Não, isso vai acabar? Vai. Atendimento direto, mediado por operador em um hospital universitário, vai acabar. E nós temos exemplos hoje concretos no Brasil. O hospital da Unicamp nunca teve relação com o setor privado. Como é que fica? Fica que nem o hospital lá que... Mas o problema lá não é... Se o setor privado resolvesse o hospital do Fundão, já teria sido resolvido, né? O problema lá tem questão de financiamento e tem problema de gestão, evidentemente, que nós vamos atacar. Então, se a gente não clarear essa relação público-privada, deixando claros os papéis, a regulação, o papel do Estado brasileiro nesta regulação, nos fluxos, aí sim nós vamos discutir com o Sírio-Libanês, com o Albert Einstein, qual o seu papel. Nós acabamos de criar no final do ano passado, no governo anterior, e agora estamos implementando, um setor especial na Secretaria de Atenção à Saúde, que cuidará pela primeira vez da filantropia no Brasil. Nós estamos falando de 4 bilhões por ano. 4 bilhões. Quem são os filantrópicos? Com qual critério? Com qual padrão? Nós vamos abrir cada caso, discutir cada caso com a Controladoria Geral da União, com a Advocacia Geral da União, com a Receita Federal do Brasil, sobre a filantropia no Brasil. Já começamos a fazer. Então tem muita entrada nessa relação que acaba não conseguindo responder adequadamente essa pergunta. Pode no hospital filantrópico não atender? Então acho que esse é um desafio enorme. Pelo visto, nós vamos ter que fazer um outro programa para continuar essa discussão. Era isso que a gente queria. Porque o nosso tempo acabou, nós vamos ter que encerrar. Agradecemos a presença dos nossos convidados, o secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Magalhães, a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em saúde pública, Lígia Bahia, e o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Aloísio Miranda. Não esqueça de nos enviar suas críticas e sugestões para o e-mail 3a1@tvbrasil.org.br. Obrigado pela audiência e até a próxima quarta-feira aqui na TV Brasil. Até lá.